principal uso do Bitcoin e demais criptomoedas se dá na área monetária. E nesse quesito, o Bitcoin é indiscutivelmente o líder do mercado. No entanto, para servir como moeda, o Bitcoin possui alguns problemas consideravelmente graves, que incluem demora no processamento de transações e altas taxas cobradas. E a fim de poder resolver esses problemas, é preciso que haja uma moeda que seja rápida e barata de ser transacionada. E uma dessas moedas, além de ser talvez a principal, é o Litecoin, que será o assunto do vídeo de hoje. Saudações àqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos, uma empresa de consultoria dedicada a trazer o melhor conteúdo para você, investidor. Meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. Por aqui nós falamos sobre economia, mercados e investimentos, tudo isso sobre uma perspectiva de internacionalização. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like no vídeo, aperte o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Porém, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Os economistas definem moeda como sendo um produto que facilita trocas no mercado. Porém, uma moeda possui três funções principais, e são elas ser unidade de conta, meio de troca e reserva de valor. E o que ocorre aqui? Uma unidade de conta significa que uma moeda precisa servir de referência para empreendedores cotarem preços e custos a fim de poder apurar os lucros utilizando essa moeda como referência. A segunda função, a de meio de troca, significa que duas pessoas precisam ser capazes de utilizar essa moeda como referência para trocas de produtos e serviços no mercado. E a terceira função, que é a reserva de valor, significa que uma moeda precisa ser capaz de reter o seu poder de compra ao longo do tempo. E o Bitcoin ele é muito eficiente como reserva de valor devido ao seu limite escasso, pois só poderão existir 21 milhões de unidades e ele não pode ser inflacionado. Como meio de troca, Bitcoin também é muito útil, pois ele é inteiramente digital e pode ser transferido livremente entre carteiras. Porém, o grande problema é que ele é falho como unidade de conta, pois ele possui uma extrema volatilidade de preços, o que faz com que seja muito difícil para empreendedores precificarem os seus produtos e serviços utilizando o Bitcoin. E além de tudo isso, apesar de ser um bom meio de troca, ele sofre momentaneamente com altas taxas de transação e demora para a execução dessas transações. Isso ocorre pois o tempo médio para processar uma transação no Bitcoin é de 10 minutos. Isso significa que, em média, se você realiza uma transação dentro do blockchain, você teria que esperar 10 minutos para ela ser processada. Ou seja, se você vai numa padaria e compra um pão pagando em Bitcoin, se não houver algum artifício e você tiver que esperar confirmações de rede, então você terá que esperar em média 10 minutos para poder sair da padaria com seu pãozinho. A alternativa, muito utilizada e promissora para isso, é a utilização de uma solução de segunda camada, tal como a Lightning Network. Porém, ela ainda possui alguns fatores operacionais que não são totalmente esclarecidos e etc. E é nesse ponto onde entra o Litecoin, pois ele serve para poder ser um complemento para o Bitcoin no sentido de ser uma moeda rápida e barata de ser transacionada. Ou seja, o Litecoin é uma moeda meio de troca que suplanta as deficiências do Bitcoin. De fato, Charlie Lee, que é o criador do Litecoin, enxerga que se o Bitcoin é o ouro, então o Litecoin é a prata. E isso é fundamental, pois ao longo da história existia o chamado padrão ouro, no qual o ouro era a moeda referência que circulava na economia. Porém, devido ao seu alto valor agregado, tinha-se que a prata acabava funcionando como uma moeda complementar utilizada nas transações do dia a dia. E com todas as vênias da comparação, é isso que pode ocorrer utilizando o Bitcoin e o Litecoin. E de fato, essa mesma comparação é utilizada pelo próprio criador da moeda, o Charlie Lee, através dessa imagem que vocês podem ver aí na tela. Essa moeda destaca a cooperação que existe entre o Bitcoin e o Litecoin. Isso aí
é uma referência a um desenho chamado Dragon Ball, pois tinha a dupla dinâmica do Goku e do Vegeta, onde o Goku era o principal e Vegeta o seu auxiliar. E aí, aproveitando-se até da cor das roupas dos personagens, o criador fez esse jogo aí, dizendo que o Bitcoin seria o ouro, ou seja, o Goku, e o Litecoin seria o auxiliar dele. E o que ocorre aqui? A fim do Litecoin poder cumprir sua função de moeda meio de troca, ele precisa ter algumas características particulares. Notadamente, ele possui um tamanho de bloco de 4 megabytes, possui um tempo de bloco de 2 minutos e meio e possui um suprimento máximo de 84 milhões de unidades. E esses números daí não são aleatórios, pois aqueles que estão mais atentos sabem que um tamanho de bloco de 4 megabytes foi uma das principais fatores que levou à guerra civil na rede do Bitcoin que ocorreu em 2017. E a principal disputa foi literalmente o tamanho do bloco. Eu expliquei esse processo em um outro vídeo que eu irei deixar o link aqui no izinho. Mas o que ocorre aqui? Quando o Litecoin implementa um tamanho de bloco de 4 megabytes em comparação ao 1 megabyte de tamanho do Bitcoin, pense que é possível para os mineradores colocarem muito mais transações dentro de um único bloco. E isso permite com que essas transações sejam processadas mais rapidamente. Além disso, o tamanho de bloco, os blocos do Litecoin, além de maiores, também são processados mais rapidamente, pois o tempo dele de bloco é de 2 minutos e meio em comparação aos 10 minutos do Bitcoin. E claro, como o suprimento máximo de Litecoins é de 84 milhões de unidades, tem-se que, para uma demanda constante, o preço dessas unidades de Litecoin será muito menor do que uma unidade semelhante de Bitcoin. Ou seja, tem-se uma moeda cujos blocos são mais curtos, com um suprimento máximo muito maior e com um tamanho de bloco muito maior. Isso faz com que, em média, as transações de Litecoin sejam muito mais rápidas que as transações de Bitcoin, enquanto que as taxas de transação são muito menores. E esses números aí não são aleatórios, pois eles são os números do Bitcoin multiplicados por um fator de 4. Quer dizer, enquanto o Bitcoin possui um tamanho de bloco de 1 megabyte, o Litecoin possui 4. Enquanto o Bitcoin possui um tempo de bloco de 10 minutos, o Litecoin possui um tempo de bloco de 2 minutos e meio, que é um quarto. E enquanto a oferta máxima do Bitcoin é de 21 milhões de unidades, a oferta máxima do Litecoin é de 84 milhões de unidades. E o resultado de todas essas inovações tecnológicas pode ser visto na imagem que vocês podem ver aí na tela. Aí nessa imagem em azul aparece a taxa de transação média do Bitcoin, enquanto que em vermelho aparece a taxa de transação média do Litecoin. E o que se pode perceber é como a taxa do Bitcoin é muito maior do que a do Litecoin. De fato, no momento em que esta imagem foi feita, no dia 21 de março de 2021, a taxa média de transação do Bitcoin era de 14 dólares e 60 centavos, enquanto que centavos de dólar, inclusive. Enquanto que no Litecoin essa taxa era de míseros 3 centavos de dólar. Essa é a grande diferença que é feita. Claro, muito dessa diferença de taxa se deve ao fato de que o Bitcoin é muito mais utilizado do que o Litecoin, o que faz com que a demanda suba as taxas de transação. Mas mesmo assim, é uma diferença enorme. E é por conta dessas características que o Litecoin é uma moeda muito promissora em minha avaliação. E para você que deseja saber mais sobre criptomoedas e poder saber como investir melhor nelas, sugiro a você que baixe o aplicativo da Climb e torne-se nosso assinante, pois através disso você terá acesso a vários relatórios de recomendação e análise e investimento em criptomoedas. Quem desejar ter acesso a isso pode acessar o link aqui na descrição. E quanto a você, gostaria de investir em Litecoin? Gostou da moeda? Me conte aí nos comentários e até o próximo vídeo.